Olá, um bom dia para você. A autonomia do Banco Central voltou a ser discutida no Congresso. Projetos que buscam mandatos fixos para diretores da autarquia tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado. O assunto voltou à tona durante a sabatina de Roberto Campos Neto, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a instituição. Hoje o Brasil é uma jabuticaba nesse sentido, porque nós temos um sistema de meta que é comparável com outros países, mas não temos a independência. Então a independência nos coloca junto aos pares no sentido de melhores práticas. Isso vai baratear o custo de crédito, isso vai facilitar a entrada do Brasil em organismos internacionais como a CDE. Um projeto do Senado busca dar uma autonomia formal ao Banco Central para que a instituição execute suas atividades sem sofrer pressões políticas. Pela proposta, essa autonomia seria garantida com a criação de mandatos fixos para o presidente e diretores do Banco Central, não coincidentes com o do presidente da República. O mandato da diretoria, segundo o meu projeto, ele vai até metade do mandato do presidente. O presidente que assume não pode exonerar a diretoria do Banco Central. O governo, o executivo e o legislativo, e mesmo o judiciário, não podem interferir na política monetária a ponto de nos desmoralizar e desmoralizar a moeda. O senador Humberto Costa não concorda com a mudança. A política econômica, a política monetária, a política de combate à inflação, ela deve ser uma política de governo e não nós termos uma instituição independente que vai atuar somente em cima de uma questão, que é o controle da inflação, e fora do contexto da política do governo. Este especialista acredita que a melhor mudança seria adotar a chamada accountability, uma prestação de contas do Banco Central perante a sociedade. Eu acho relevante a prestação de contas do Banco Central à sociedade, cobranças efetivas e não pura e simplesmente fazer a apresentação da economia brasileira, de como estão os bancos, como hoje é feito. O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central também defendeu o mandato fixo, porém não coincidente com o do presidente da República. A hora que a gente defende que ele tem que ser coincidente, uma decisão já tomada pela categoria há alguns anos atrás, isso possibilitaria, ele tenta fazer com que aquele presidente que foi eleito num pleito majoritário, a população escolheu aquele presidente, que aquela política que ele defendeu nas urnas e que foi vitoriosa possa ser implementada de imediato. E destacou outra mudança. A gente entende que essa definição de mandatos é o primeiro passo de uma caminhada ainda que tem que ser um pouco maior, né? Não pode se restringir a mandatos de diretores e sim assegurar maior autonomia e prerrogativa para os servidores exercerem suas atividades. Outros senadores também acreditam que existem alterações mais importantes para serem feitas do que a questão da autonomia. Mas imagino ser necessário muito mais do que isso, né? Uma reforma do sistema financeiro. Nós somos reféns dos grandes bancos no país. E o poder público, o Banco Central, o governo, enfim, sucumbiu diante da força desse grande conglomerado de bancos que se organizou no país. Que esse país precisa não é só o olhar do banqueiro, que é o que a gente está vendo aí. O país precisa de um projeto para alavancar a economia. Investir no setor que gera emprego e renda. Mais importante do que debater a autonomia do Banco Central, uma vez que ele já tem bastante liberdade para operar a taxa de juros, é que o Banco Central se ocupe de olhar o nível de emprego para definir a taxa de juros para garantir o crescimento da economia. Contribuintes que fizerem doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica poderão ter dedução no imposto de renda, assim como funciona com as empresas. É o que prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia. O modelo é adotado nos principais países desenvolvidos. Doações a universidades financiam parte dos gastos com pesquisas científicas. As melhores universidades, que são as mais desejadas no mundo, elas têm programas de doação bastante fortes, né, que muitas vezes representam 30% a 40% do seu orçamento. Então, esse ano, para você ter ideia, as 3 grandes universidades norte-americanas, como Stanford, Harvard e Columbia, somadas tiveram mais de 3 bilhões de dólares em captação de fontes de doação. No Brasil, muita gente quer doar dinheiro para universidades, mas o receio do mau uso dos recursos
recursos e a burocracia são os principais motivos para não tomarem a iniciativa. Para incentivar a cultura no país, um projeto de lei em debate no Senado permite deduções de pessoas físicas no imposto de renda para quem fizer esse tipo de doação. Está na Constituição. É dever do Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. O principal argumento do autor da proposta é que o crescimento tecnológico é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E esses investimentos, eles são regiamente aplicados. Com isso, resulta benefícios expressivos para a nossa sociedade, né? Então, eu diria que o projeto tem um escopo extremamente social, mas, acima de tudo, é no sentido de desenvolver essa capacidade, essa expertise dos nossos cientistas, que precisam tanto de recursos para as suas instituições. Nós somos hoje o 13º país em artigo científico. O que nós temos agora, o desafio, é transformar este conhecimento em geração de emprego, em produtos, em patente. Nós temos muito conhecimento, nós temos muita criatividade, o brasileiro é muito criativo. Agora, precisa de recursos, não dá para fazer educação de qualidade, pesquisa de qualidade só com discurso. Os melhores virologistas do mundo que estuda o vírus somos nós. Quando apareceu a chikungunya, todo mundo, os Estados Unidos, tudo que existe de estudos é nosso. Nós temos os recursos humanos e, sim, por que não deduzir do imposto de renda e investir na ciência e tecnologia? A cada real que você investir na capacidade cognitiva, na capacidade de trabalho das pessoas, você vai ganhar 10, 100 reais lá na frente. Segundo a proposta, os limites de dedução permitidos seriam os mesmos para gastos com educação do contribuinte e de seus dependentes, que hoje é de até R$ 3.561,50. Para o autor, as perdas de receita serão compensadas. Ora, a renúncia fiscal, mas que paralelamente, ela está investindo no incentivo a esses projetos de geração de grandes projetos de interesse nacional na área de ciência e tecnologia. Na opinião de alguns senadores, apesar de o projeto ser válido, é preciso ter cautela levando em consideração o contexto financeiro atual. Num contexto em que a soma das renúncias fiscais do governo federal já ultrapassa 330 bilhões de reais neste ano, e se somarmos estados e municípios, isso deve chegar em 550 bilhões, sem qualquer avaliação de custo-benefício, eu acho que é uma temeridade. Nós só precisamos olhar que o Brasil está sofrendo um ataque neste momento à nossa estrutura social, que se consolida a partir do sistema de seguridade. As comissões permanentes do Senado podem votar alguns projetos importantes ao longo da semana, como o Estatuto dos Animais. E temos audiências públicas também. Mas quem vai nos trazer essas informações é o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Daqui a pouquinho, a Comissão de Direitos Humanos aproveita o dia 1º de abril para debater a importância da fake news, ou a influência das fake news na sociedade. De tarde, o debate é sobre o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Na terça-feira, a CDH volta a se reunir para debater a segurança nas escolas. Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o Estatuto dos Animais. A proposta tem o objetivo de criar algumas punições para evitar os maus tratos aos animais. Na Comissão de Educação, destaque é a proposta que inclui o nome de Ayrton Senna da Silva no livro dos Heróis da Pátria. Lembrando que daqui a exatamente um mês, o Brasil vai lembrar os 25 anos da morte do ídolo. E na Comissão de Infraestrutura, o debate é com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues Júnior. Tá certo, Bruno. E na quarta-feira, quais são os destaques? A Comissão de Assuntos Sociais pode votar um projeto que obriga os profissionais de saúde recém-formados na rede pública de ensino a prestarem um serviço obrigatório no SUS
pelo período mínimo de 2 anos em regime de tempo integral. A relatora, Zenaide Maia, senadora do PROS do Rio Grande do Norte, no entanto, propõe estender esse serviço obrigatório a todas as categorias profissionais, mas por um prazo menor, 1 ano. A CAS também promove uma audiência pública sobre o uso do doping em competições de fisiculturismo. Na CCJ, o destaque é a PEC do orçamento impositivo. Já a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem na pauta um projeto que redefine os limites do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E na Comissão de Relações Exteriores, na quinta-feira, ela recebe o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Tiago. Obrigado, Bruno. Você trazendo para nós aí o destaque de toda a semana. Muito obrigado, bom trabalho. Bom dia. Jovens que vivem em orfanatos podem ter preferência na seleção para o serviço militar. A ideia está em um projeto de lei que tramita na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Crianças e jovens que crescem em instituições de acolhimento, normalmente, ao completar 18 anos de idade, ficam sem saber qual vai ser o próximo passo em sua vida. É comum esses jovens terem dificuldades para entrar em uma universidade e até mesmo para achar um emprego, como explica o diretor de um orfanato em Brasília. Parece que ele comete um crime quando ele faz 18 anos. Aí ninguém quer ficar perto, ninguém quer receber e o mercado não absorve porque ele não tem uma qualificação profissional muito adequada para poder participar do sistema produtivo das empresas. Um projeto apresentado pelo Senado propõe que os jovens que cresceram em instituições de acolhimento tenham prioridade na seleção para o serviço militar. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. Nós acreditamos que é uma correção importante no aspecto afetivo que essas pessoas vão ter a partir de um serviço militar, onde vão poder aprender, onde vão poder ter uma remuneração, né, e se encaminhar para uma vida feliz. Quase 50 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. Nem 20% deles podem ser adotados. Quando completam a maioridade, precisam sair das instituições. Por isso, uma oportunidade nas Forças Armadas pode mudar a história dessas pessoas. Uma prioridade no serviço militar, você vai fazer com que tenha mais facilidade de colocação para eles pós-desligamento, que é o grande problema, é a grande angústia do jovem e das casas de acolhimento. É um projeto que resgata o ser humano, que dá oportunidades para quem não teve, que dá amor a um amor negado, que a família do Exército, né, é uma família de aprendizado e ele não teve uma família na sua infância e adolescência. Então eu acredito muito que esse projeto vai resgatar a humanidade do cidadão que estava em casa de acolhimento, em casas assistenciais. O estagiário René Benter fez essa reportagem sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Deverá ser instalada nesta semana a comissão formada por senadores e deputados para análise da medida provisória que determina o pagamento de contribuição sindical por boleto. Editada no Carnaval, a MP acaba com a possibilidade de empregados seletistas e de servidores públicos federais autorizarem o pagamento de contribuições a sindicatos por meio de desconto em folha e permite o recolhimento apenas por meio de boleto. Na sexta-feira, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, divulgou em suas redes sociais que se reuniu com um grupo de sindicalistas do Amapá e anunciou a instalação da comissão mista na primeira semana de abril para analisar a MP. Na publicação, o presidente diz que estará imbuído em ajudar e vai conversar com os parlamentares da comissão especial. De acordo com o relatório do ministro da Economia, que orientou o texto da medida provisória, existem atualmente cerca de 300 entidades, entre sindicatos e associações, que representam aproximadamente 1.200.000 servidores. 40% são filiados a alguma delas e repassam todo ano cerca de 579 milhões de reais. O repasse é por desconto em folha de pagamento custeado pelo poder público.
O governo diz que o Estado não deve ter gerência sobre essas organizações, que os pagamentos devem ser feitos com recursos privados e também que o desconto não se trata de um direito legítimo dos servidores, mas sim de uma vantagem indevida dos sindicatos com impostos pagos pela população. Mas a Central Única dos Trabalhadores argumenta que o texto é inconstitucional, porque impediria a livre organização dos trabalhadores em entidades sindicais e o direito à livre organização. Quando o governo interfere e diz que ele não vai realizar esse desconto, ele está interferindo na vontade individual do trabalhador, da trabalhadora, de participar da sua entidade de classe, da sua entidade organizativa. Na nossa avaliação, o governo Bolsonaro tomou essa medida com o intuito de enfraquecer os instrumentos de luta da classe trabalhadora, que são os sindicatos. Ele sabe que as entidades de classe, que os sindicatos laborais serão a principal fonte de resistência à reforma da Previdência e às privatizações que estão em curso, porque é uma forma de inibir o levantamento de recursos para que a gente possa organizar as nossas atividades de rua e fazer a confecção de materiais para potencializar o nosso diálogo com os trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal pediu que o Executivo preste informações sobre a medida. Já existem 8 ações diretas de inconstitucionalidade contra a MP no STF. A relatoria está com o ministro Luiz Fux. O texto também é alvo de questionamentos na Justiça Comum. A senadora Soraya Tronic não acredita que a medida vá contra a Constituição. Eu acho que não tem nada de errado, nada de inconstitucional. O que nós temos como uma liberdade, de repente transformaram numa obrigatoriedade pintada de liberdade. Então, temos aí um choque de princípios, né? E o princípio que prevalece, na minha opinião, é a liberdade. Então, é retomar a liberdade, tá, de associação. É exatamente o contrário. Já o líder da Rede Sustentabilidade defende que o presidente do Congresso devolva a medida provisória ao presidente da República. Essa medida provisória é editada na calada da noite, ou melhor, na ressaca do fim do Carnaval, fere princípios que estão na própria Constituição. Não cumpre relevância, não cumpre urgência e é inconstitucional, já que fere o princípio do artigo 8º da Constituição, que estabelece a liberdade sindical. Diante disso, o presidente do Congresso tem a prerrogativa de devolver a medida provisória ao presidente da República. O senador Luiz do Carmo propôs uma consulta popular para que os eleitores decidam se mantém a possibilidade atual de reeleição ilimitada para os cargos de senador, deputado e vereador, ou então se limitam o número de reconduções aos mandatos no Legislativo. Ele conversou sobre o projeto com a jornalista Renata de Paula. Olá! A renovação da Câmara dos Deputados na última eleição foi a maior em 20 anos, 50%. A do Senado foi a maior da história, 85% das vagas em jogo. O senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, apresentou um projeto de decreto legislativo para que seja realizado um plebiscito para restringir a reeleição no Legislativo e ele é o nosso convidado. Seja bem-vindo, senador. Senador, a ideia é o fim do político profissional? É mais ou menos isso. É dar oportunidade de igualdade para todos concorrer. E quando tem um político que tem muitos anos aqui, ele tem emenda, amizade com o prefeito, né? Então a concorrência fica desleal com o novato que está entrando. Então, mas a ideia é mais ou menos que para a pessoa ter o mesmo efeito quando ele entrar na política, o novo e o velho, né? E com 3 anos, que foi o projeto de reeleição... 3 legislaturas, né? Você está entendendo? 3 legislaturas. Eu acho que fica bom para todo mundo, para quem está no mandato e quem está começando a carreira política, né? Então vamos explicar para o telespectador. A população teria que optar entre permitir a reeleição até 3 vezes consecutivas, né? Ou indefinidamente, ou deixar como está. Ou como está. Que já está indefinidamente, né? Já está aqui. E para o executivo não é, né? Então também não é justo também, né? O executivo ter 2 mandatos e o legislativo ter esse montão que mandato pode ter. Infinitivamente pode ter o mandato, né? Então a função do projeto mais ou menos é isso. Vai dar igualdade para todo mundo. E não fazer o político profissional, né?
também. O político que já está há 6, 7 mandatos, e tal, né? E ainda passa para o filho quando ele sai da política ainda, né? A gente tem senadores que foram deputados constituintes, já estavam no parlamento em 1988, né, 86. E ninguém pode reclamar. Se começar com vereador, fica 3 anos vereador, deputado estadual, depois deputado federal, e depois senador, né? Então, se você quiser até fazer uma carreira política, mas dentro dos parlamentos normais, né? Para cada coisa. Então, eu acho que é um projeto que a população pediu, certo? E estamos aí, tentando passar esse projeto aí, os colegas. Senador, o fim da reeleição para o Legislativo, ele foi apresentado como proposta de emenda à Constituição em 2014, com as assinaturas necessárias para uma PEC, e foi arquivada no fim do ano passado. Não chegou sequer a receber a designação de um relator. Mas eu vou atrás. Eu estou apresentando os projetos aí, não quero apresentar projetos mais aqui no meu mandato, mas eu vou atrás. Eu vou conversar senador por senador. Isso aí não posso simplesmente apresentar o projeto e virar as costas. É um projeto que eu quero que vai para frente, que dê certo. Aí, como senador, eu vou conversar com todos os colegas, falar a necessidade para ele. Né? Olha, me ajudem nesse projeto. E o Brasil precisa desse projeto. E eu vou atrás dia e noite para convencer os meus colegas a continuar o projeto. O senhor falou da renovação nas casas legislativas, né, desde a Câmara de Vereadores, Assembleias Estaduais, Câmara dos Deputados, Senado. E qual é o maior benefício de que essa renovação seja permanente? Eu acho que todo mundo tem o direito de ajudar o poder público, ajudar o Brasil, ajudar os estados. Todo mundo tem o direito. Por que só eu posso ficar finalmente político? Tem muitas ideias brilhantes que pode ter. Eu conheço muitas pessoas que me dão ideia e podia ser um político no meu lugar. Talvez não tenha oportunidade, certo? Que muitos políticos querem continuar. Então, tem muitas mentes brilhantes do Brasil que tem de ser usado na política. Mas, senador, as últimas eleições, elas quase contrariam esse conceito de que a renovação é tão difícil assim, né? Foi uma renovação recorde. Mas foi diferente. Foi a primeira vez que as redes sociais mandou em todo mundo, a rede social mandou em todo mundo, né? O presidente foi eleito praticamente sem gastar dinheiro nas redes sociais. Eu penso que isso não vai repetir. É lógico que ela vai continuar mandando, tá vendo? Mas eu penso que não vai mandar continuar desse jeito que está, que foi essa eleição passada. Essa eleição foi atípica, você sabe disso. Então, mas duas críticas que eram as mais fortes em relação ao nosso sistema político e a possibilidade de renovação política era o financiamento de campanha, né? Especialmente mesmo realmente o financiamento de campanha. A regra mudou. Só para você entender, hoje, o máximo que uma pessoa pode se comprometer com uma doação é 10% do seu rendimento, não pode mais ser doação de empresa. Ok, mas então vamos falar do partido. Eu conheço partido aí, por exemplo, que o fundo partidário distribuiu entre eles, os novatos quase não pegou. Agora, você conhece também, todo mundo conhece isso aí. Agora foi distribuído entre os caciques da política, né? E isso ainda tem que ser evitado. Mas o senhor acha que não dá realmente para confiar na população para definir a cada 4 anos se vai renovar ou não? Tem que limitar? A população você pode até confiar, mas os políticos é profissional. Eles sabem chegar no eleitor, tá vendo? Do jeito que tem de chegar. Então, eu acho que você põe um plebiscito para a pessoa decidir, quem vai decidir é a população. Pode chegar a população, olha, vamos votar do jeito que está bom, tá vendo? Mas tem de deixar a população votar, decidir. Porque se deixar os parlamentares decidir sobre isso aí, não vai passar. Você sabe disso. Mas se uma consulta popular pode ter um efeito diferenciado nisso aí. Senador, muito político realmente não tem outra profissão. Né? Como é que o senhor imagina que vai ser esse trânsito? Né? O político, tem político que a profissão dele é político. Mas político não é profissão. Isso é uma doação da pessoa para a sociedade. Não pode ser. Ele tem de arrumar outra profissão. Que vai estudar, vai ser professor. Mas isso não vai privilegiar pessoas que têm uma renda mais alta? Não, eu acho que não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você mesmo falou que vai doar 10% só do rendimento dele, né? Para participar de uma campanha, né? Para a eleição, para a campanha. Mas não vai ser, não. Você pode ficar tranquilo que esse projeto vai ser aprovado e daqui você vai me chamar aqui e vai ser, olha, deu resultado. Renovou muito mais. Não por redes sociais, renovou por capacidade. O senhor imagina uma renovação de 50%? Não, de 50% não, de 100%. O senhor está falando que vai ser... Eu não faço 100%. É dar o direito da pessoa concorrer, quem está na política, não concorda? Quem está. Então, qual é a vantagem hoje de quem já está na política? Amigos dos prefeitos, emendas para prefeito.
concorda? Emendas. E o racionamento, concorda? E até cargos também, você sabe isso, concorda? Tu tem um cargo, eu vou dar um cargo para o prefeito, ou vou dar para uma família que é bem relacionada. Nós vamos acabar com isso, tem de acabar. O Brasil tem que mudar, o Brasil mudou e tem que continuar mudando. Não pode continuar do jeito que está. E a população sabe disso. Isso é igual a rede social, quem vai consultar? A população vai votar, concorda? Vamos consultar a população. Eu sou a favor de consultar a população, mas não preciso. É lógico que eu estou representando o Estado. Os coisas representam a população. Mas nós temos que dar um jeito de trazer pessoas novas para a política. Eu só queria fazer uma pequena ilustração, senador, que na pesquisa que eu fiz, assim, eu encontrei que há políticos cujas famílias estão no parlamento há séculos. Sim, né? tá Tem um estudo publicado em 2002, concluiu que, na época, 2/3 dos senadores eram de famílias políticas e metade da Câmara. O cenário mudou bastante de lá para cá. Mas a gente tem uma família, por exemplo, que é a família Andrada, de Minas Gerais, que está há 200 anos na política, começou com o patriarca da independência, José Bonifácio, né? E até hoje a família tem um representante no Congresso Nacional. É um fato. É outro projeto que ia apresentar. Eu não apresentei, que isso aí você conversa com muita gente. Esse projeto não nasce na minha cabeça, mas você tem assessoria para ver. Mas qual o projeto que seria? Não, esse projeto nasceu da nossa cabeça, da necessidade do povo. E conversar com muita gente. A assessoria jurídica entrou nesse negócio. Mas eu queria que realmente colocasse. O sogro não indicar o genro e o primo não poder entrar na política. O filho, a esposa. A esposa. Isso tem que acabar também. É outro projeto bom de se colocar em prática, é esse aí, tá entendendo? Olha, você já tem um político, não pode ser. Tem que ter uma família que não tem, tá entendendo? Para falar o que você está falando, que realmente fica vitalício mesmo. Igual a monarquia. Né? Senador, uma questão. O projeto de decreto, ele prevê que o plebiscito seria realizado 90 dias após a promulgação do decreto. Então, ele não coincidiria obrigatoriamente com as eleições. Você sabe que esse projeto pode ser emendado. Talvez tenha alguma emenda que pode colocar juntamente com a eleição. Vai ficar até mais barato, concorda? Pode ser, ele pode ser emendado. Certo? Então, se emendar esse projeto e coincidir a eleição, é muito bom. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.